Muito bem, pessoal. Continuando aqui nossa aula de opioides, um roteiro aqui de estudos também, um resumo aí do que a gente teve na aula e a aplicação prática dos opioides. Vamos discutir aqui um caso interessante, um caso clínico aí que vem chamando muita atenção de todo mundo. Na verdade, é uma situação relacionada aos opioides e também uma técnica anestésica relacionadas aí aos opioides. Depois vocês vão ver na parte prática. Lembre-se aí que a gente viu classificação dos opioides naturais, semissintéticos, sintéticos, e a importância aqui que eu chamo mais a atenção, agonistas, os agonistas parciais, os antagonistas. Então, tem que entender essa farmacologia para saber aplicar isso. Eu vejo muita gente tratando dor pós-operatória com agonista-antagonista, uma nalbufina, que vai tirar todo o meu receptor Mi relacionado à dor. Né? E aí depois, se eu preciso fazer mais opioide, eu tenho que aumentar muito a minha dose do meu outro opioide, geralmente a morfina, se eu não consigo tratar a dor. Ok? Então cuidado aqui com os agonistas antagonistas e lembrar dos antagonistas puros aqui, como a naloxona, da meia-vida um pouco mais curta dela também. Ela é uma droga que não tem uma meia-vida tão prolongada como os opioides. E tem um outro problema. Toda vez que a gente faz um antagonista total, a gente acaba tirando todos os efeitos analgésicos. Então, esses pacientes podem ter muita dor, liberação de catecolamina, edema agudo de pulmão, podem ter aí os problemas relacionados a uma crise hipertensiva, de taquicardia, principalmente se for um paciente um pouco mais idoso ou um coronariopata. Muito bem, passamos aqui para a farmacocinética. Você já sabe que os opioides aí são bases fracas, existe toda a importância relacionada à fração ionizada, não ionizada, como para todas as drogas que a gente fala aqui. Lembre-se aí da lipossolubilidade, principalmente relacionado aí quando você vai fazer opioide em neuroeixo, lembrar que a morfina é a mais hidrossolúvel, por isso que ela se dispersa de forma rostral, ela pode promover uma depressão respiratória por esse deslocamento craniano, né? Ela sobe e ela dá uma analgesia mais prolongada. Os opioides mais lipofílicos, como o fentanil e o sulfentanil, que se usa aí na raquianestesia, eles ficam restritos àquele dermato por causa da lipossolubilidade, também tem aí uma duração de analgesia menor. Ligação proteica, volume de distribuição e o metabolismo hepático. Lembre-se que todas essas drogas são metabolizadas pelo fígado, então todo paciente que tiver alteração hepática ou diminuição de atividade, aí, a insuficiência hepática, ele vai ter prolongamento da ação e aí mais sensibilidade aos efeitos depressores, principalmente do sistema nervoso central. Lembrar que o remifentanil é a única droga aí que não rola metabolismo hepático, rola metabolismo pela hidrólise plasmática, né? Então, uma droga, por isso que ela acaba tão rápido, por causa dessa hidrólise. E lembrar também dos metabólitos aí relacionados à excreção renal, principalmente aí relacionados à morfina. Lembrar que a morfina faz um metabólito aí que tem uma meia-vida um pouco mais prolongada e tem excreção renal. Paciente com insuficiência renal, diminuição de função renal, o próprio idoso, você tem aí um aumento aí desses metabólitos, principalmente a morfina 3 e a 6, né, que a gente vai falar, vocês viram na aula, que são os metabólitos ativos da morfina. Alterações farmacocinéticas, lembrar, obviamente, dos nossos amigos aqui que são mais sensíveis, recém-nascidos e idosos. Lembrar também dos obesos, cuidado com dosagem de obeso. Antigamente se usava muito peso corporal total, a gente tem que titular bem essa medicação, né? Senão a gente faz uma sobredose no paciente que pode já apresentar algumas alterações ventilatórias, respiratórias, e isso vai influenciar muito a sua anestesia. A insuficiência renal, já falei para vocês em relação a isso, principalmente em relação à excreção dos metabólitos aí da morfina, também da meperidina, que são dependentes aí da função renal, muito dependentes. Bom opioide para insuficiência renal é fentanil. O fentanil tem um baita perfil bacana para insuficiência renal e o próprio remifentanil, que não vai precisar de nenhuma dessas alterações. Então lembre-se aí, para cada situação, saber que opioide que vai utilizar. Trouxe aqui essa tabela já foi dada na aula, essa tabela é clássica e ela precisa sempre ser estudada e decorada. Então essa tabela com todos os efeitos, ela é muito importante. Quando eu falo aí do agonista-antagonista, quando eu falo da nalbufina, que tem um antagonismo Mi e tem um agonismo em kappa, eu acabo bloqueando todos esses efeitos aqui, né, de dor, e acabo liberando só o kappa.
Então eu bloqueio o meu receptor, principalmente relacionado à analgesia, são os dois mais importantes. Quando eu faço nalbufina, eu acabo tendo alguns problemas com isso. Então quando que a gente usa nalbufina? A gente usa nalbufina quando a gente precisa reverter, por exemplo, um prurido relacionado aí à raquianestesia, morfina com RAC. Muito bem indicado, vou tentar tirar esse prurido sem tirar tanto a analgesia desse paciente. Tá? Como analgesia pós-operatória, não utilize a nalbufina, usem a própria morfina no seu dia a dia. Muito bem, os mecanismos de analgesia, é importante a gente entender isso, mesmo porque a gente vai ter que sempre saber os mecanismos de dor. Então isso aqui, se vocês estudarem essa parte aqui, se vocês viram aí na aula, vocês vão ver a importância da ativação das vias inibitórias da dor, dos bloqueios do canal de cálcio lá do neurônio pré-sináptico, também a liberação do potássio lá no neurônio pós-sináptico que hiperpolariza e não deixa o impulso da dor progredir. Então existe toda essa alteração e lembrar também aqui que os receptores opioides são receptores tipo proteína G, então vai ter aquelas alterações relacionadas à proteína G, principalmente a diminuição do AMP cíclico, né? Aquela G inibitória, com diminuição do AMP cíclico. Vimos também aí os efeitos no sistema, isso aí vocês já viram bastante na aula o que acontece em relação ao sistema nervoso central. Existe aí sim uma depressão do sistema nervoso central, uma tendência maior ao paciente deprimir e diminuir o sensório. O que é legal, ó, eu consigo reduzir cândida inalatória quando uso opioide, tá? Isso é muito importante, que aí eu poupo minha anestesia, eu diminuo meu consumo anestésico e pouco efeito sobre os potenciais evocados, ou seja, cirurgias aí de potencial evocado, cirurgias de coluna, até as neurocirurgias que você precisa fazer potencial evocado somatosensitivo ou motor, o opioide ele influi pouco, então ele pode ser utilizado com tranquilidade nessa técnica. Diminuição de metabolismo cerebral, redução de pressão intracraniana e aqui possível atividade convulsiva do eletro. Efeito nos sistemas cardiovascular, todos os opioides têm uma tendência a provocar bradicardia no paciente, mas a taquicardia pode rolar com a meperidina. Molécula da meperidina é muito parecida com a atropina, então ela simula como se fosse atropina e vai agir lá nos receptores, vai acabar aumentando a frequência cardíaca com a meperidina. Mais um motivo para não se utilizar em idoso. Já tem problema do idoso, da normeperidina. A normeperidina, ela tem metabolismo, tem excreção renal. No idoso, esses idosos que ficam aí nas enfermarias, geralmente largados, esperando uma estabilização clínica para arrumar o fêmur, eles tomam muita dolantina, eles dão dolantina. E a dolantina, ela tem essa normeperidina, dolantina ou meperidina. E aí é muito tóxico para o idoso, porque ele não excreta e ele acaba sensibilizando o sistema nervoso central, irritando e fazendo convulsões. Tá? É neurotóxico esse metabólito se ele é acumulado a norketamina. Então tem que tomar cuidado com esses velhinhos, tá bom? Lembrar aí da manutenção da estabilidade hemodinâmica que a gente sempre obteve com os opioides. Depressão respiratória, no efeito respiratório, lembre-se sempre aí dos receptores Mi que vão dar essa depressão respiratória também. Obviamente tudo está sendo deprimido do sistema nervoso central com qualquer droga que a gente usa, tá? Isso é uma ideia que a gente sempre tem que estar fixo na cabeça. Eu faço anestesia, eu estou inibindo o sistema nervoso central. Toda vez que eu inibo o sistema nervoso central, eu começo a diminuir os meus reflexos e as minhas possibilidades de reagir a uma circunstância não boa, a algum evento prejudicial ao organismo. Por isso que a gente serve para cuidar, para que o paciente não entre nisso. Então, normal aqui a depressão respiratória, lembrar que os idosos sempre são mais sensíveis. Juntou opioide com hipnótico, existe aquela sinergia, uma potencialização, tanto dos efeitos benéficos quanto dos efeitos colaterais. Então, bom ter isso na cabeça. Aqui também, comum a gente ver náusea e vômitos, né? Opioides são clássicos na náusea e vômito, redução de peristaltismos, daí um ilho um pouco mais prolongado, retenção urinária e aumento da pressão de ducto biliar e esfíncter de Oddi. Outros efeitos relacionados ao sistema endócrino também são bacanas. Lembrar da diminuição da resposta ao estresse. É muito legal, a gente sabe que funciona bem e diminui aí realmente o estresse do paciente. Então, inibição também importante aí do eixo hipófise adrenal e algumas outras
alterações menos importantes do ponto de vista de anestesia. Lógico que a gente tem aí miose também, liberação de histamina, principalmente a morfina e a meperidina, são duas drogas que têm a tendência maior a liberar histamina. O prurido, lembrar do prurido aí centralmente mediado, principalmente da morfina. Rigidez muscular, quando surgiu o remifentanil, a gente fazia infusão, fazia bolos de remifentanil no paciente, depois a gente ligava a infusão contínua. Cansei de ver paciente fazendo rigidez muscular, principalmente os mais idosos, tá? Isso é um efeito muito frequente do remifentanil e do alfentanil. For usar alguma dessas drogas, tiver que fazer bolos em idosos, principalmente, fique de olho com essa rigidez muscular. Quando a gente faz, geralmente, o bloqueador neuromuscular, depois a gente acaba tendo aí uma diminuição dessa resposta. Depressão do sistema imunológico, alguns estudos já mostraram isso, e também repercussões aí para o binômio materno-fetal, dependendo da dose, da hora que você faz também, a gente tem que se preocupar. Coloco aí também, nesse próximo slide, vou até sair daqui para vocês verem aí os agonistas, né? Todo o volume de distribuição, o pKa, a potência. Então, tudo que está escrito aí é bacana que vocês deem uma lida, deem uma decorada nessas tabelas. Para quem está fazendo prova, elas são muito valiosas, né? Algumas vezes esses dados nos ajudam a responder até algumas questões. Ok? Aqui a gente começa a falar dos antagonistas, agonistas, antagonistas. Fala aqui principalmente da nalbufina, então eu já falei agonista kappa e antagonista Mi. Serve para quê? Para tratar prurido, tá? Também pode ser para diminuir a depressão respiratória pela morfina, tá? Só se usa para isso, tá? Não use para analgesia pós-operatória. Outras drogas aí que a gente falou também, relacionados aí aos antagonistas opioides, falei do naloxona também, lembrar aí de reversão de vários efeitos, olha, ele age em todos os receptores e a droga de escolha aí na depressão respiratória por opioide. O paciente deprimiu lá na recuperação, vai ter que fazer nalbufina para tirar esse paciente, obviamente. Nalbufina não, perdão. Naloxona para tirar esse paciente. Lembre-se, ó, duração menor que a dos agonistas. Ok? Então esse é um ponto importante, porque você pode tirar ele da depressão e depois ele voltar a se deprimir se você não ficar de olho ou não mantiver dose de reversor nesse paciente. Tá? Falei daqui da hipertensão, edema agudo de pulmão e desritmias que podem ocorrer com esses pacientes. E aqui por último, que a gente viu, e aí a gente vai comentar mais isso na parte prática, é relacionado aqui à hiperalgesia e à tolerância. Então existem vários fatores relacionados a isso. A hiperalgesia é um mecanismo diferente da tolerância, são definições diferentes, mas eles têm muita coisa em comum, muitos mecanismos moleculares muito parecidos. Então a gente vai discutir isso na parte prática em relação à hiperalgesia e tolerância, e nós vamos explicar direitinho o que é cada um desses através de casos clínicos, através das discussões clínicas. Então, bora lá fazer a nossa parte prática, que é a parte legal, que a gente vai usar tudo que a gente pegou lá de teórico e vai pensar, vai raciocinar junto com a prática.